Bom, continuando então o capítulo 3, o capítulo 6, né? Então nós vamos à parte 3, onde a gente vai começar a falar agora das engrenagens cônicas, né? Lembrando que apesar do capítulo 6 começar falando da cônica, a gente inverteu a ordem. A gente começou falando primeiro da cilíndrica helicoidal e agora nós vamos para as engrenagens cônicas. Então aqui tem uma figura do livro, né, que mostra as duas engrenagens cônicas se acoplando. Aqui eu já fiz uma linha aqui para poder ajudar a gente a fazer uma interpretação, né? Mas basicamente esse desenho aqui significa essa foto, né? Então são duas engrenagens e eu estou fazendo um corte bem na linha de centro dessas engrenagens. Então essa engrenagem menor é essa aqui, ó, que está com o eixo na horizontal, e essa maior aqui é a que tem o eixo na vertical, né? Elas estão se acoplando ali naquele ponto ali, ó, né? Então aqui nesse ponto está ocorrendo o acoplamento entre os dentes das engrenagens, né? Como o próprio nome diz, né? O dente da engrenagem está fresado num cone, né? Mas não num cone completo. Eu corto a ponta do cone, eu estou fresando num tronco de cone, né? Então basicamente é isso aqui, ó. Ao longo dessa região eu tenho o dente, né? Dos dois lados, né? Que está sendo uma vista em corte, e aqui para outra engrenagem que está com eixo horizontal. Alguns parâmetros importantes para a gente, né? Se eu pegar na linha de centro, esse cone, ele vai me dar um ângulo, né? Então ele usa, né, essa letra grega, né, que é o gama, né, maiúsculo, que parece uma forquinha, né, para representar o ângulo, né, dos cones. Então essa engrenagem aqui sendo a engrenagem número 1, né, esse ângulo aqui vai ser o gama 1, né? E a outra engrenagem, né, o ângulo do eixo dela vai ser o gama 2, né? O cone, né? Se a gente for analisar os cones que as engrenagens possuem, se eu pegar mais ou menos ali no meio da altura do dente, né? Porque o dente ele tem toda essa altura aqui, ó, que a gente consegue ver ali a altura do dente. Mais ou menos no meio ali do cone está passando uma linha que ela é chamada de cone primitivo. Então, ao invés de eu ter a circunferência primitiva, eu tenho o cone primitivo. Se eu pegar essa linha aqui, né, que está representando o ponto mais alto, que seria a cabeça do dente da engrenagem, né? Se eu prolongar ela de um lado e do outro, eu vou formar um outro cone, que é o cone de cabeça. Tá? O vértice desse cone não coincide com o vértice do cone primitivo. Depois nós vamos ver isso melhor. Se eu pegar a linha que está passando lá dentro, né, lá no pé do dente, e prolongar ela de um lado e do outro, eu também vou ter um outro cone, que vai ser o cone de pé, né? Então, na engrenagem cônica, nós temos esses três cones: o cone de cabeça, o cone de pé e o cone primitivo. Aqui não existe cone de base, tá? Por dois motivos, né? Primeiro, as duas finalidades da circunferência de base que a gente tinha lá na engrenagem cilíndrica, a primeira é que ela era usada para definir o ângulo de pressão, que podia variar, né? Aqui o ângulo de pressão não pode variar, tá? As engrenagens cônicas são dimensionadas, padronizadas, de tal forma que o ângulo de pressão vale sempre 20 graus, tá? Isso é dado pela norma. Inclusive tem vários problemas no livro, quando vocês estiverem resolvendo, vocês podem ter a dúvida, né? Opa, ficou faltando uma informação aqui, ó. O ângulo de pressão da engrenagem. Não ficou faltando não, porque se a engrenagem é padronizada, ela segue o que a norma manda, então você já tem que saber que o ângulo de pressão vale 20 graus, tá? E a outra coisa é definir até onde vai o perfil evolvental do dente, né? Que seria a segunda finalidade que a circunferência de base tem lá nas engrenagens cilíndricas. Só que aqui, o dente da engrenagem, como ele está fresado num tronco de cone, ele vai mudando o tamanho dele, né? Quanto mais próximo do vértice do cone ele tiver, menor ele vai estar. Então eu não consigo fresar uma superfície no dente que tenha exatamente as características do perfil evolvental. Então, na engrenagem cônica, esse dente é chamado de dente octoide, tá? Ele não é exatamente o perfil evolvental. Então, por isso não existe o cone de base, né? Não tem nenhuma justificativa para que ele exista, tá? Então, além disso, né? Então, além do ângulo, do ângulo dos cones primitivos, nós temos também o ângulo entre eixos, né? Então, o ângulo entre eixos vai ser basicamente o somatório
do ângulo dos cones primitivos, né? Então aqui eu já posso até, é uma equação aí que pode acrescentar, né? Ou seja, o ângulo entre eixos, ele está usando a mesma letra grega, o sigma, né? Que a gente usou lá na engrenagem cilíndrica helicoidal, ele vai ser o γ1 mais o γ2, que são os ângulos dos cones primitivos, né? Que eu posso ver aqui, ó. Nessa figura, esse ângulo vale 90 graus, mas não obrigatoriamente ele tem que valer 90 graus, né? Outro parâmetro importante são os diâmetros, né? No caso aí, os diâmetros dos cones primitivos. Então, onde que eu vou medir esse diâmetro? Lá no final, onde a engrenagem acaba, né? Então, eu estou marcando de vermelho ali os 2 pontos, né? E é exatamente aonde o cone primitivo passa, tá? Esse é o diâmetro do cone primitivo da engrenagem 1. Da engrenagem 2 eu teria que fazer a mesma coisa, né? Para achar o diâmetro do cone primitivo. E existe um outro parâmetro importante também, que é essa distância aqui, ó, né? Que ele chamou de A0, tá? Lá do vértice, né? Onde os 2 cones primitivos se encontram até a extremidade da engrenagem. Isso daí é chamado de comprimento da geratriz do cone primitivo. Né? Quem lembra lá de geometria, né? O que é uma reta geratriz de um cone? A reta geratriz de um cone é aquela reta no qual, se eu pegar essa reta e dar uma volta completa, né? Um giro completo em torno da linha de centro, eu gero o cone, né? Então isso aqui é a reta geratriz. A distância daquele ponto até o final da engrenagem é o comprimento dessa geratriz, tá? A geratriz, né, o comprimento da geratriz para os 2 cones tem que ser igual, né? Eu posso ver aqui que do lado onde está ocorrendo o acoplamento, a geratriz é a mesma para os 2 cones, né? Tem o mesmo comprimento. O ângulo é diferente, mas a geratriz é a mesma, né? E aí o livro deduz algumas equações, né, que nos permitem começar a analisar as engrenagens cônicas, né? A primeira coisa que ele vai fazer é traçar um triângulo retângulo aqui, ó, que pega a geratriz do cone, pega essa altura e pega metade do diâmetro, que é o raio do cone primitivo, né? E aí ele vai pegar e calcular, por exemplo, o seno, né, do ângulo do cone primitivo das 2 engrenagens. Então, se eu pegar o seno de γ1, vai ser cateto oposto, que é o raio, ou o diâmetro dividido por 2, dividido pela hipotenusa, que é a geratriz. Então é D1 sobre 2 dividido por A0, então vai dar D1 sobre 2A0, né? Então aqui eu correlacionei os parâmetros da engrenagem 1. Se eu fizer a mesma coisa para a engrenagem 2, eu vou ter que o seno de γ2 vai ser igual a D2 sobre 2A0, né? Esta equação correlaciona os parâmetros, os ângulos dos cones primitivos, os diâmetros e o comprimento da geratriz. Essas equações, para eu poder calcular o ângulo e definir o ângulo dos cones primitivos, não são equações muito interessantes de se trabalhar, né? Por quê? Porque eu precisaria de saber quanto é que vale o comprimento da geratriz do cone. Esse comprimento dessa geratriz do cone é uma consequência do projeto, né? Não vai ser um dado de entrada de um problema. Geralmente o dado de entrada do problema vai ser a razão de velocidades, vai ser o ângulo entre eixos do projeto, né, para atender a demanda da máquina. Então, o comprimento da geratriz não é um dado de entrada. Então, o que o livro faz? Ele deduz equações, né, ele faz uma manipulação matemática com os parâmetros que nós temos para deduzir equações para calcular o ângulo do cone primitivo para atender, né, aos dados de entrada de um projeto. Então, o que ele faz? Ele pega ali, ó, da nossa relação cinemática que a gente viu, né? Olha lá, ó, ômega 1 sobre ômega 2 é igual a D2 sobre D1. E aqui também a gente tinha colocado também N2 sobre N1, né? Aqui no livro ficou faltando, mas também é válido, né? A razão do número de dentes. Aqui na engrenagem cônica acrescenta-se mais um termo. Então, o seno de γ2 dividido pelo seno de γ1 tem que respeitar essa mesma razão de velocidades do par, tá? E aí o que ele faz? Ele faz uma manipulação matemática, né? Se eu tenho que o ângulo entre eixos é o somatório, né, de γ1 mais γ2, olha o que ele faz. Ele fala que o seno de γ1 é igual a seno de sigma menos o γ2, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu estou falando, né?
E aí ele pega, desenvolve isso daqui trigonometricamente, né? Se eu tenho seno de um ângulo menos o outro, vai ser seno do primeiro, cosseno do segundo, menos cosseno do primeiro, seno do segundo. E aí ele divide todos os três termos da equação pela mesma parcela. Seria seno de sigma vezes seno de gama 2. Então, nesse primeiro termo não vai acontecer nada, mas no segundo termo vai cortar, né? Ali, ó, o seno de sigma vai cortar com seno de sigma, fica cosseno sobre seno de gama 2. E no outro lado, o que vai cortar é o seno de gama 2. Então vai ficar cosseno sobre seno de sigma. E ele faz essa manipulação matemática para chegar nessas duas equações, né? Através desse desenvolvimento, ele chega na equação para tangente de gama 2. Se eu inverter isso daqui, ó, se eu colocar seno de gama 2 igual a sigma menos seno de gama 1, aí eu chego na equação para calcular o gama 1, né? E aí veja bem, essas duas equações me permitem calcular o ângulo do cone primitivo, tendo como dado de entrada o ângulo entre eixo e a razão de velocidades, N2 sobre N1, que geralmente são dados de entrada de um problema, tá? Então essas equações são bem úteis, né, para poder calcular o ângulo do cone primitivo para atender uma demanda de projeto, né? Essas duas que a gente viu, na prática elas vão ser usadas mesmo quando eu precisar de calcular o comprimento da geratriz, né? Eu já tenho que ter calculado o ângulo do cone primitivo, já tenho que saber o diâmetro e eu consigo calcular o comprimento da geratriz, tá? E aí tem uma figura aqui muito importante, né, para a nossa interpretação, que ele discute ali sobre os detalhes das engrenagens cônicas, tá? E aí ele mostra uma figura onde ele desenha os três cones, o cone primitivo, né, que é o do meio, o cone de cabeça e o cone de pé, né? Na prática, ali, ó, eu posso ver que cada cone vai ter um vértice diferente, tá? O cone de cabeça, que é o cone que tem a inclinação mais deitada, né, o maior ângulo, ele é o que tem o vértice mais baixo, tá? E o cone de pé, que é o cone mais fechado, ele vai ter o vértice mais alto, tá? Ele passa daquele ponto ali, ó. Então, como eu tenho três cones e cada cone tem uma inclinação diferente, eu consigo avaliar o ângulo existente entre cada linha, né? Então, se eu pegar aqui, ó, entre o cone primitivo e o cone de cabeça, eu tenho um ângulo que ele chamou de alfa, né? Então, ali ele está marcando como sendo o alfa 1, tá? Então, aqui é o ângulo alfa 1. É esse ângulo aqui, ó, que ele marcou, que é o ângulo existente entre o cone primitivo e o cone de cabeça. Esse ângulo recebe o nome de ângulo de cabeça. Da mesma forma, eu posso avaliar o ângulo entre o cone primitivo e o cone de pé, né? Que é o delta 1, né? Ele usa a letra grega ali, o delta minúsculo, tá? Então, o delta 1 é o ângulo existente entre esses dois cones, ele é chamado de ângulo de pé, tá? Se eu quiser saber quanto que vale esse ângulo, existe uma relação ali, ó, que a tangente do ângulo é igual a dedendo sobre a zero. Né? O adendo e o dedendo continuam sendo avaliados, né? Olhem aqui em cima, aqui, ó. O adendo é a distância da onde o cone primitivo termina até onde o cone de cabeça termina, aquela distância ali, ó, pequenininha. E o dedendo, que é o B1, é a distância entre o cone primitivo e o cone de pé, medidos lá no final da engrenagem, né? Então esse aqui é o adendo e o dedendo, né? A definição é a mesma que a gente viu para as engrenagens cilíndricas, né? Bom, então, como a gente tem esses dois novos ângulos, né, o alfa e o delta, né, eu posso avaliar o ângulo também desses cones, né, o cone de cabeça e o cone de pé. E aí ele cria mais dois novos parâmetros, né, o gama O e o gama R, né. O gama O é o ângulo do cone de cabeça, que é o cone mais aberto, né. Então eu vou pegar o ângulo do cone primitivo e somar essa diferençazinha que é o alfa. Né? Então, o gama mais alfa vai ser o ângulo do cone de cabeça. Já o cone de pé, que é o mais fechado, o ângulo do cone de pé, que é o gama R, vai ser o gama, que é o ângulo do cone de pé, menos o delta, né? Que é essa diferençazinha entre o primitivo e o pé. Né? Então, aí eu defini mais 4 novos ângulos, né? Devido a a existência, né, desses três cones aí que eu tenho na engrenagem cônica, né? Aqui a figura, né, que a gente viu um pouco mais ampliada, né, para vocês poderem enxergar melhor, né?
existem alguns parâmetros, né, que eventualmente a gente vai aprender a calcular, mas até mais para frente na parte de dinâmica e elementos de máquinas, né? Como por exemplo, aqui é o cone. Se eu prolongar essas linhas do final da engrenagem, eu vou ter um outro cone, que é o cone traseiro, né, que eles chamam de back cone, né? E outros parâmetros, né, que a gente pode ver o diâmetro do eixo, o tamanho dessa parte aqui da engrenagem para poder acoplar no eixo, né? Isso tudo depende muito do torque transmitido, né? Então, além desses parâmetros, nós temos ali, né? A gente já falou sobre o diâmetro do cone primitivo. O diâmetro do cone de cabeça também vai ser um parâmetro importante, porque isso vai me dar o comprimento máximo, o tamanho máximo da engrenagem, né? Na hora de cortar o material para poder fabricar a engrenagem, né? Só que na engrenagem cilíndrica de dentes retos, o diâmetro de cabeça era o diâmetro primitivo mais 2 vezes o adendo, né? Um adendo para cada lado. Só que agora o adendo ele está medido na direção inclinada e não na direção horizontal. Então forma-se um triângulo pequenininho ali, ó, para poder calcular e determinar o diâmetro de cabeça. Então desse triângulo que eu tenho aqui, né, a componente horizontal dele vai ser equivalente ao A, que é o adendo, cosseno de gama, né, que é o ângulo do cone primitivo. Então, ou seja, para calcular o diâmetro de cabeça, vai ser o diâmetro do cone primitivo mais 2 vezes A cosseno gama, né? Fica um pouquinho diferente lá da engrenagem cilíndrica, né? E aqui na engrenagem cônica, a largura do denteado, né, que seria esse F aqui, né, a largura de face, né, por isso que o livro usa a letra F, vai ter um valor máximo para ele, né, diferente do que tinha lá na helicoidal, que tinha um valor mínimo para ela, né? Por que eu tenho um valor máximo? Porque, como a gente já tinha comentado, como eu estou fresando o dente num tronco de cone, o tamanho do dente vai mudando, vai diminuindo. Então, se eu permitir que esse dente tenha uma largura muito grande, no final aqui, ó, o dente vai começar a ficar muito frágil, né? E é ali que ele vai falhar. Então, existe um valor máximo para essa largura de face, que ela é definida ou por essa equação, ou seja, o F tem que ser menor do que 0,3 vezes o A0, ou seja, 30% do comprimento da geratriz, né? E eu tenho que fazer essa verificação também. Se eu tiver na norma americana, eu vou fazer esse cálculo. O F tem que ser menor do que 10 dividido pelo passo diametral. Se eu tiver na norma internacional, o F tem que ser menor do que 10 vezes o módulo. Tá? Muito cuidado, tá, gente? Esse M aqui é o módulo, tá? Pelo amor de Deus, não vai colocar que o F tem que ser menor do que 10 metros, não, tá? E uma outra coisa importante que nós temos para avaliar é o seguinte: o alfa e o delta, né, são os ângulos, né, existentes entre os cones. Então, na hora que eu vou avaliar o acoplamento aqui das engrenagens, o alfa, né, que é o ângulo de cabeça da engrenagem 1, tem que bater com o ângulo de pé da engrenagem 2, para que ocorra o acoplamento adequado, né? Então, o alfa 1 tem que ser igual ao delta 2 e o contrário também é válido, né? A recíproca, né? O delta 1 tem que ser igual ao alfa 2, que aí vai acontecer o acoplamento adequado ali dos dentes, tá? Das engrenagens, ok? Aqui tem uma figura, né, do livro do Shigley, onde ele mostra esses parâmetros, né? E inclusive ele mostra ali a distância de montagem, né, o tamanho que a engrenagem tem que ter após o fim, né, do cone, né? Então são vários parâmetros que serão trabalhados muito por você após vocês aprenderem a parte dinâmica. Bom, e aqui a gente tem uma tabela que está mostrada no livro, né, que ele comenta um pouquinho sobre a variação da definição dos parâmetros entre duas normas, a AGMA e a ISO. Então ele mostra que nem as normas têm uma padronização com a definição dos parâmetros, né? Muito menos os livros, né, que vocês vão encontrar na literatura. Então repare que os parâmetros são todos, praticamente todos diferentes, né? Se não me engano, só o ângulo entre eixos aqui que utiliza exatamente a mesma letra, tá? Então tomar bastante cuidado com essa padronização dos parâmetros, tá? A definição dos parâmetros, ok?